Hoje, neste canal apresento a vocês Rango. O filme começa nos apresentando Rango, um camaleão solitário em busca de uma aventura. De uma forma surpreendente, o carro que estava o transportando sofre um acidente, deixando-o sozinho no deserto. Caminhando pela pista, Rango conhece um tatu chamado Roadkill, que foi atropelado pelo caminhão e consequentemente causou o acidente. Após ajudá-lo a levantar, Rango pergunta se tem alguma fonte de água por perto. Roadkill diz que próximo dali há uma cidade, chamada Cidade da Poeira, e que toda quarta-feira acontece um ritual misterioso que fornece água para os habitantes. A caminho da cidade, Rango conhece um sapo, que o manda se camuflar pois uma guia está sobrevoando o local, mas Rango, na tentativa desesperada de fugir, acaba acidentalmente fazendo com que o sapo seja capturado pela guia. Depois disso, ele decide encerrar o trajeto para descansar. No dia seguinte, Rango é acordado por uma enxurrada. Enquanto estava no chão meio desnorteado, ele conhece Feijão, uma iguana do deserto, que constantemente fica paralisada, e que está tentando desvendar o motivo da falta de água na cidade. Fato interessante: você sabia que a iguana do deserto, assim como outros répteis, pode ficar paralisada como um mecanismo de defesa contra predadores? Essa paralisia, também chamada de tanatose, ou fingir de morto, é uma estratégia para evitar ser atacada, dando a impressão de que está morta e não é uma presa atraente. Feijão o leva até a Cidade da Poeira. Chegando lá, Rango entra no salão da cidade, onde começa a inventar histórias sobre seus grandes feitos, como por exemplo ter matado 7 irmãos com uma única bala. Enquanto isso, Feijão vai ao banco na tentativa de fazer um empréstimo. Ela acabou descobrindo que o banco está passando por uma crise de água, que é a moeda de troca na poeira. Em paralelo a isso, Rango está contando uma de suas histórias absurdas, até que um grupo de foras da lei entram no local, até que um deles decide desafiá-lo para um duelo do lado de fora do salão. Quando o duelo estava prestes a acontecer, uma águia começa a sobrevoar o local, assustando os criminosos que saem correndo, restando apenas o Rango, que de uma forma extraordinária consegue apagá-lo usando apenas uma bala. Depois disso, ele vai conhecer o prefeito, que o entrega o distintivo de xerife, dizendo que as pessoas daquele vilarejo precisam acreditar em alguém, e esse alguém é ele. Após isso, o ritual da água é iniciado, onde todos os habitantes caminham em direção à torneira sagrada. A caminho da torneira, Rango conversa com o pássaro ferido, um dos moradores da poeira, que falou para ele que com a ave morta, o temido Jack Cascavel vai ir à cidade, pois a única coisa que o afastava era a ave. Chegando à torneira, todos descobrem que a cidade está praticamente sem água e a única coisa que saiu da torneira foi lama, formando uma confusão no banco, porque todos estavam desesperados por conta da crise de água, até que o xerife Rango chega ao local para acalmá-los, se prontificando a proteger a reserva de água. Enquanto protege a reserva, o xerife aborda um grupo de toupeiras, que estavam tentando fazer um caminho embaixo da terra até o banco. Rango, muito ingênuo, deixa eles continuarem a escavação. No outro dia, descobrimos que toda a água do banco foi misteriosamente roubada. Depois disso, todos os habitantes da poeira iniciam uma jornada em busca da água. Enquanto exploravam as redondezas, eles encontram o banqueiro afogado no meio do deserto. Pássaro ferido consegue localizar os suspeitos por conta do cheiro. Juntos eles cavalgam em direção aos criminosos. Ao anoitecer, decidem parar e descansar. Rango conta a história do espírito do oeste, e que ele só aparece para aqueles que enfrentaram uma jornada épica, alcançando o outro lado. No outro dia, Rango e os outros conseguem localizar os ladrões. Em uma entrada digna de teatro, eles cercam os suspeitos, mas tudo dá errado quando descobrem que o número de toupeiras era muito maior do que pensavam. Após uma situação complicada, eles descobrem que a reserva está completamente vazia e que alguém roubou a água antes das toupeiras. O xerife retorna à cidade desanimado e sem água. Então Rango decide ir falar com o prefeito, que não parece estar preocupado com a situação, pois está construindo um sistema de túneis para desviar a água da cidade e vendê-la a um preço alto, enriquecendo à custa da população. O caos se instaura nos habitantes, que estão revoltados por conta da água, até que Jack Cascavel chega à poeira, desmascarando Rango e o humilhando, na frente de todos aqueles que acreditavam nas suas mentiras. Humilhado, o ex-xerife se retira da cidade. Ao refletir, Rango decide atravessar a pista na qual sofreu o acidente. No outro lado, ele conhece o espírito do oeste, que o guia, dizendo que o povo da poeira precisa de um herói e que o Rango é esse herói. Após seguir alguns cactos, ele descobre para onde a água estava sendo direcionada. Motivado, o nosso herói vai até a cidade, disposto a acertar as contas com Jack. Rango o confrontou, mas foi capturado, pois o prefeito sequestrou a Feijão, fazendo-a de refém, e os prendendo em um aquário. Rango consegue quebrar o vidro do aquário,
então o xerife consegue trazer a prosperidade de volta ao vilarejo, se tornando uma verdadeira lenda. O prefeito foi levado pelo Jack Cascavel. Rango estreou em 14 de fevereiro de 2011 em Westwood, Los Angeles, e foi lançado nos Estados Unidos em 4 de março. O filme foi aclamado pela crítica e arrecadou 245,7 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento de 135 milhões de dólares. Na 84ª edição do Oscar, Rango ganhou o prêmio de melhor filme de animação. Após seu sucesso de crítica e público, Rango levaria a formação da Paramount na Mission, e comigo ele tem uma nota 8.8.